Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à página Espíritas no Ar, na qual estamos estudando com a graça divina o livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, através das mensagens de Emmanuel. A gente está postando vários vídeos, a gente está seguindo, nós já falamos sobre a química, falamos sobre a física e hoje vamos entrar no assunto da biologia, parte 1. Ele é bastante extenso, então a gente vai das perguntas 27 até a 33. E eu tenho meus apontamentos aqui e são 2 páginas de apontamento, então tem bastante coisa para a gente comentar. Vamos lá, sem mais delongas, pergunta 27. Como devemos compreender a natureza? A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Achei lindo. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. O que eu achei muito interessante foi que ele falou sobre a escola de progresso espiritual e do esforço e dedicação dos seus discípulos. Então a gente sabe que essa escola de progresso espiritual significa que nós precisamos de diversas encarnações para progredir. E ainda estamos dividindo as classes de espíritos. Então, nós temos 3 ordens de espíritos, na qual a gente começa do menos evoluído até o mais evoluído. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, no qual a gente vive no mundo de provas e expiações, e a maioria ainda se encontra nessa ordem. Na qual ainda predominam a ignorância, o egoísmo e as paixões, né? Sejam elas materiais, sejam elas morais, o ciúme, a inveja, enfim, todo esse mal que nós mesmos ainda criamos. Então, nós temos os espíritos impuros, que estão ligados ao mal, os espíritos levianos, que seriam os zombeteiros, né? Aqueles espíritos que pregam peças na gente, que se façam por espíritos evoluídos, que dão comunicações como se fossem espíritos de luz, mas eles só servem para nos distrair ou para nos fazer nos ludibriar, né? Nós temos os espíritos pseudo-sábios, né? Aqueles que têm conhecimento, mas pouca moralidade. A gente conhece vários espíritos que estão muito avançados cientificamente, mas ainda falta moral, ainda falta um pouco de preocupação com o próximo. E os espíritos neutros, que não fazem nem o bem nem o mal, são ainda pouco evoluídos. Nós temos a segunda ordem, que seriam a dos bons espíritos, ainda aprendem, mas praticam mais o bem conscientemente. Então, nós temos os espíritos benévolos, que são os bondosos e caridosos. Nós temos vários exemplos por aí. Nós temos os espíritos sábios, que são aqueles que têm um conhecimento muito grande, mas eles aplicam aquele conhecimento ligados à moral. Nós temos os espíritos prudentes, que entendem mais sobre o equilíbrio e o discernimento da vida. E a primeira ordem de espíritos puros, que chegam no máximo, né, o ápice de perfeição que nós podemos chegar moral e espiritualmente. Lembrando que essa classe de evolução, nós estamos em constante aprendizado, em constante evolução, e eu ouvi isso numa palestra espírita, então nós temos toda essa ordem, né, de espíritos superiores que chegam dos inferiores aos superiores, mas mesmo que a gente evolua, nós ainda sempre temos um pouquinho, um centímetro a mais para evoluir. Eles não sofrem mais as influências materiais, eles vivem em harmonia com as leis divinas e as leis do universo, e nós sabemos que o espírito mais evoluído que esteve na Terra, que criou o nosso planeta, com a ajuda, né, dos seus espíritos propostos a fazer isso, seria Jesus, que veio, né, dar o seu testemunho de moralidade, amor, caridade e bondade, né? Mas aqui eu acho muito importante apontar que mesmo os espíritos inferiores, graças à justiça divina, vão todos evoluir. A gente nunca vai ficar preso ao mal para sempre, a gente sempre vai ter a boa influência dos bons espíritos, cabe a nós escutá-los, né? Então, Deus não vai punir ninguém, ninguém vai ficar eternamente em sofrimento, não existe essa condenação eterna, o Espiritismo não acredita nisso.
O nosso progresso se dá através das encarnações e a evolução moral e intelectual são o caminho, né, para a gente poder seguir, mas a moral é ainda mais importante. Então, as palavras que ficam para mim aqui, além dessa escola de progresso que a gente comentou agora, seriam o esforço e a dedicação de cada um de nós para seguirmos nessa senda do progresso. Então, vamos lá para a questão 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra, né? Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, como eu falei, a gente está sempre evoluindo, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal, ou seja, não cessamos com o nosso aprendizado terreno. Iremos evoluir e um dia, se Deus nos permitir, ter acesso a outros mundos mais evoluídos. Então, aqui, pelo que eu entendi que ele disse foi que Deus está presente em tudo que existe. Eu entendo Deus como a energia, parte do fluido cósmico universal que liga todas as coisas, e ele está presente em tudo que existe. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano carregam essa energia divina, pois foi ele que tudo criou. E a vida imortal, que não há fim ao progresso. Questão número 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que vão reencarnar e, em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazer as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir. Gente, eu anoto e vou deixando também meus apontamentos no meu livro. Se um dia alguém pegar emprestado o meu livro, vai ficar assim, né? Então, a questão 29, o que quer dizer? O espírito participa ativamente da formação do corpo físico, na qual ele vai reencarnar, né, com essa mudança genética e característica do corpo que estejam de acordo com a prova ou a missão que ele vai ter, que ele vai desempenhar. O que seriam esses complexos celulares da herança física? O corpo não é algo aleatório com a qual nós reencarnamos, né? Essas características genéticas, físicas, as limitações, as tendências fazem parte de um planejamento espiritual. Então, a resposta foi: no caso dos espíritos evoluídos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, que não pode ser cedido, né, retirado, essa cooperação quase sempre se verifica, junto aos esforços dos prepostos de Jesus, aqueles que trabalham através de Jesus, que operam nesse sentido com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Então, eles participam dessa criação dos corpos. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, tendem a aceitar a deliberação dos propostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Seriam as provas ou as expirações. Então, a resposta é que quase sempre sim, né? Há cooperação espiritual no desenvolvimento do embrião, mas isso depende do grau de evolução do espírito, né? E eu coloquei aqui, ó, lutar todos vão, né? Nós estamos nessa senda de aprendizado e progresso. Os espíritos superiores, quanto mais conscientes e evoluídos, eles compreendem as suas necessidades evolutivas. Então, eles entendem o meio que eles vão reencarnar, por que eles vão reencarnar naquele corpo, por que eles precisam, se há dívidas, se é uma prova, se é uma expiação, o que eles necessitam para o progresso moral e espiritual deles. Então, eles aceitam e escolhem determinadas limitações. É uma responsabilidade espiritual que eles estão assumindo. Os menos evoluídos não escolhem, pois não têm o preparo para cooperar conscientemente. Falta-lhes discernimento espiritual, aceitam o que merecem e o que necessitam. E todos nós sabemos, né, gente, que o mundo espiritual nos rodeia
Constantemente estamos influenciados por energias positivas ou negativas. Isso depende da nossa vibração energética. E é a lei de causa e efeito, né? Ajusta as necessidades do espírito. Nós sabemos que não somos perfeitos, nós cometemos erros nas vidas passadas. Por isso que ainda estamos nesse progresso, nessa senda do progresso. E esse esquecimento, ele é proposital para que a gente não caia nos mesmos erros, para que a gente não siga em culpabilidade, né? Então, em síntese, o que foi dito aqui é: a reencarnação é planejada e o corpo serve ao espírito. Não é o espírito que serve ao corpo, porque o espírito já vem antes do corpo, né? Os nossos débitos, os nossos aprendizados, as tendências que nós temos, o que nós aprendemos moralmente, intelectualmente, tudo isso está ligado ao nosso perispírito, que faz parte do nosso corpo espiritual, né? Então, nós levamos essas tendências para o corpo material. A questão 30 eu achei muito interessante, que foi: há órgãos no corpo espiritual, que seria o perispírito? Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo das heranças celulares, aos quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Então, no Espiritismo, recentemente, a gente não fala de punição de certos tipos de corpos, a gente fala de um meio educativo. Acho muito importante a gente enfatizar isso, que é um meio educativo para que a gente compreenda de onde viemos e para onde vamos. Então, o que eu entendi aqui foi: nas regiões próximas da Terra, vigoram leis semelhantes às da vida material. O corpo físico não surge do nada, ele é um reflexo do perispírito. Ele apenas adapta esse modelo à matéria grosseira que estamos ainda ligados, né? No qual faz parte a nossa vida material. Na questão 31, que é muito interessante, na qual sempre há esse debate: a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição, ou seja, já é ali no momento da concepção. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase sempre liberdade até a consolidação dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Então, o 31 é o momento em que o espírito se liga ao corpo, né, que a gente está falando. Em que momento? A resposta é sim, desde o primeiro instante em que o embrião manifesta a vida. E por isso que nós, espíritas, apesar de sabermos que o aborto ele envolve diversas questões sociais, principalmente econômicas, nós, espíritas, somos contra o aborto, porque isso seria uma falha contra as leis divinas, porque aquele espírito, se está reencarnando, é porque precisa de reencarnar. O que depende é da evolução espiritual. O espírito mais evoluído quase inteira liberdade possui, né? Nesse período inicial, ele participa de modo mais consciente dessa transição de 9 meses, né? Entre o mundo espiritual e o material, até que os laços materiais se consolidem, o que ocorre progressivamente ao longo da gestação. Eu nunca gestei, eu nunca pari, mas eu sou filha de alguém, obviamente, e eu acho muito importante quando as mães elas conversam com seus filhos dentro do que estão, né, da gestação, dentro do útero. Aquele espírito está ali já acompanhado pelos seus pais. Os espíritos menos evoluídos, eles se ligam mais rapidamente a essa gestação. Eles têm menor consciência do processo reencarnatório
Eles não têm certas liberdades para não prejudicar o próprio aprendizado. E a consciência do espírito determina a forma como ele vive o processo reencarnatório. Eu achei isso muito interessante, que eu fui pesquisando em outros sites e é uma síntese do que foi dito, né? O que mais que eu apontei aqui? Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto. Existem consequências verificáveis, ou seja, existe uma troca fluídica. Essa interpenetração, de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos como os chamados sinais de nascença, que estão em aspas aqui no livro, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das suas origens. Então, sim, essa troca fluídica existe entre mãe e o feto a reencarnar, ela é natural e necessário. Mãe e filhos não estão ligados apenas biologicamente, mas fluídica e espiritualmente, né? E os sinais de nascença, que pelo que eu entendi, são as marcas físicas, né? É a ciência em processo de evolução. Muitas vezes um filho ele herda, não sei, uma pinta ou alguma coisa que seja muito parecida com a da mãe, né? Na questão 33, né, que seria a última do nosso estudo de hoje. O espírito em cada uma de suas encarnações faz recapitulação de suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie, ou seja, nós revivemos as experiências anteriores antes de reencarnar. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar direitamente, nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra dessa rememoração que eu circulei assim bastante, das experiências materiais de cuja intimidade dolorosa poderão então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Então, se nós lembramos de alguma coisa, é porque não estou entendendo a minha letra. Se nós lembramos, é porque é necessário que lembremos, não como punição, mas como oportunidade da gente dirigir corretamente onde nós falhamos. E essa parte da intimidade dolorosa que ele está aqui dizendo, quanto mais sabedoria e amor, menos revivências dolorosas, porque menos erros a gente vai ter cometido, ou a gente já vai ter sanado essas faltas com que nós cometemos no passado, porque nós sabemos que não somos espíritos perfeitos, ainda somos espíritos em evolução, mas sim, se nós lembramos, né, brevemente, é para que não caiamos nos mesmos erros. Mas acho que isso vai se verificando ao longo da vida, com certas peças que vão se encaixando, com certos sonhos, né, clarividências que vamos tendo. Quanto mais estudamos o espiritismo, mais próximos a gente vai ficando desse entendimento, né? Então, recordar é muitas vezes para nos ajudar, mas isso nem sempre se verifica. Se não recordamos, às vezes é porque não é necessário que saibamos certos tipos de coisa que nos serão reveladas no momento oportuno. Então, a parte 2, que é a questão número 34 até a 41, nós iremos estudar semana que vem. Eu agradeço a todos por estarem aqui conosco, eu e os nossos amigos espirituais que estão nos ajudando nesse processo de estudo, e gostaria de fazer uma breve prece para a gente encerrar o estudo da tarde de hoje. Espíritos amigos, espíritos superiores que nos ajudaram a estarmos aqui hoje, cumprindo com as nossas obrigações
espirituais de aprendizado. Agradecemos a todos pela oportunidade de servir, estudar e aprender, e que saibamos valorizar o nosso tempo na Terra, para que não continuemos cometendo os mesmos erros, para que tenhamos a nossa mente mais voltada para o alto, para experiências mais proveitosas, para que larguemos as más paixões e para que nos conectemos em humanidade, em fraternidade, pois sabemos que, segundo as leis espirituais, somos todos irmãos e estamos aqui trilhando o mesmo caminho que nos leva ao nosso Pai Superior. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Obrigada a presença de todos e nos vemos semana que vem para estudarmos a Biologia, parte 2 do livro Consolador. Na descrição desse vídeo estarei colocando o PDF, caso você não tenha o livro físico aí na sua casa. Grande beijo a todos e nos vemos semana que vem. Tchauzinho.